Obrigado, Pai, por mais um dia, por esse novo alvorecer, que me dê a Tua força, a Tua fé e a Tua luz, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, por amor do Teu nome, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges, Pai, a minha cabeça agora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Olá pessoal, estamos aqui novamente em nome da diretoria da CEAL, agradecendo em primeiro lugar a Deus e depois ao nosso companheiro Jaconias, trabalhador passista de quinta-feira, que nos brindou com a prece de abertura do nosso trabalho de hoje, onde teremos como palestrante a amiga Daci Almeida, que falará sobre o tema a família como instrumento de redenção espiritual. Aproveitamos a oportunidade também para agradecer a todos que se mobilizaram no engajamento das nossas atividades via online de estudos e evangelho, diante das novas propostas de unificação da nossa casa. E lembrar também a todos, novamente, que nós não estamos sós. Estamos juntos e vamos continuar juntos. Não esqueçam disso. Vamos ouvir agora a nossa palestrante de hoje, Daci Almeida, agradecendo de coração pela sua participação e rogando a Deus que a ilumine sempre. Vamos aproveitar os seus ensinamentos. Eu amo, eu cuido. Muita saúde e paz para todos. Um beijo no coração. Boa noite, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. É com bastante alegria poder estar aqui falando com vocês, ainda que através de uma palestra gravada. Gostaria de agradecer o convite formulado para ministrar essa palestra e enviar um grande abraço para o nosso irmão Celso Seara, que com muito carinho, com muita dedicação, organiza as palestras desta casa e de outras casas daqui de Salvador e do interior do estado. Feito isso, iniciaremos a nossa palestra, cujo tema é a família como instrumento de redenção espiritual. Iniciaremos a nossa palestra com a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. É a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Pergunta o mestre lionês: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Respondem os espíritos: uma recrudescência, ou seja, um aumento com bastante intensidade do egoísmo. Então, acabando o Instituto da Família, voltaria o egoísmo com toda força. Isso responde os amigos. Conforme assevera o benfeitor Emmanuel, o lar é o cadinho redentor
das almas endividadas. É no Instituto do Lar onde a gente recebe os nossos amigos, mas também os nossos inimigos de um passado milenar, para que assim possamos nos reabilitarmos através da lei de amor para um progresso espiritual. Conforme assevera a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Onde se ergue o imenso edifício da sociedade. E continua asseverando a benfeitora: toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Família é um prato difícil de se preparar. São várias pessoas convivendo ali, juntas, cada uma com a sua personalidade, cada uma com as suas individualidades, com as suas idiosincrasias, ou seja, as peculiaridades inerentes àquele ser. Cada uma expõe o seu ponto de vista e quer ser atendida naquele ponto de vista. Então, família é um prato difícil de ser preparado. E não é só a minha, a sua e a de qualquer um. E eu tenho uma filha que ela sempre gosta de falar: minha mãe, você acha que a grama do vizinho é sempre a mais verde? E na realidade, a gente se equivoca. Porque o que a gente vê é apenas uma capa do que realmente é. É como no Instagram e no Facebook. A gente só posta sorrisos, só posta alegria e vamos vivendo uma vida de aparências. Então, todos nós, quando tratamos de família, temos ali os ingredientes para fazer o nosso prato, que às vezes são ingredientes muito difíceis. Eu diria, família, que delícia! Um espaço para cada um ser quem realmente é, falando o que quer, ouvindo o que não quer. É tão cômodo pôr a culpa em nossas heranças. Não é bem mais fácil pôr a culpa no outro? Por exemplo, dizer: meu pai não me deu tal coisa, minha mãe não me ensinou tal coisa, não tive oportunidades. E ficamos sempre projetando para o outro, sem querer assumir as nossas responsabilidades. É importante salientar que os pais sempre serão motivo de orgulho. Sempre serão motivo de orgulho para qualquer filho esclarecido. Nunca de vergonha ou aborrecimento. Precisamos saber que os nossos pais são falíveis e que naquele momento fizeram o melhor que puderam fazer com o que eles tinham. E a gente tem que respeitá-los e ter gratidão só pelo fato deles ter nos dado a vida. A vida, essa importante bênção. Então, isso já é um motivo de gratidão. A única herança
que devemos esperar deles, recebemos ao nascer, que é a nossa própria existência. Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, ou seja, duvida da importância desse instituto que é a família. Despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Entretanto, a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Exatamente, a vida do espírito imortal, porque é isso que nós somos, espíritos imortais em uma experiência no corpo físico, impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diferentes situações, para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. Portanto, meus amados, é impossível progredir sem reencarnar. É impossível. É necessário várias idas e vindas para que a gente possa burilar as nossas arestas. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e a sua finalidade. Ensina-nos os benfeitores espirituais na questão 913 do Livro dos Espíritos que o egoísmo é o vício mais radical. O egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Do egoísmo deriva todo o mal. É necessário, portanto, extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Fazendo isso, nós vamos nos tornarmos bem mais leves, bem mais felizes, bem mais produtivos. Deus, o nosso amado Pai, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Por isso, Deus criou a família. A família, onde nesse instituto a proximidade física e os laços de afetividade trabalham conjuntamente na destruição desse vício que é o egoísmo.
que é o egoísmo. Na busca do nosso progresso e da nossa elevação espiritual, indispensavelmente reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. E para que esse retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico, que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando assim início à fecundação do feto. A fecundação do feto, que, desenvolvendo-se, nos colocará de volta no palco da vida, para que nós possamos ensaiar, ou terminar de ensaiar, ou concluir, na maioria das vezes, aquela peça que ficou faltando. Portanto, já chegamos ao mundo físico, devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade do regresso, pela oportunidade do retorno, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. No capítulo 14. Honrai pai e mãe. Concluem os espíritos que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguineidade, não são, mas sim os da simpatia e da comunhão de pensamento. Os da simpatia e da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. Porque os laços que vão preexistirem após o decesso do corpo físico são os laços espirituais. A consanguinidade, se não tiver ligação espiritual entre aqueles seres, acaba após a morte do corpo físico. Agora, se há uma ligação espiritual, esses laços transcendem para as outras moradas da casa do Pai e vão depois se reencontrarem para juntos encetarem novas atividades ou formarem do outro lado da vida também grupos de famílias unidas pela afinidade. Existem, meus amados, as famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais ligadas pelo laço do espírito, ligadas pela afinidade. Estas são duráveis, fortalecem-se pela depuração, pelo crescimento e evolução dos seres, que reencontram-se no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. A misericórdia de Deus proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. O amor transcende as várias moradas da casa do Pai. Já asseverava Paulo de Tarso, o amor encobre a multidão de pecados.
Já as famílias corporais, ligadas apenas ou ligadas somente pelos laços corpóreos, estas são frágeis. Frágeis como a matéria. Frágeis como a matéria. E as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, a necessidade da dedicação e do desempenho, para que assim possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou entre espíritos devedores que se reencontram no seio da família, para que um dia possamos formar a verdadeira família, que é a universal, que Jesus mencionou quando asseverou: um só rebanho, um só pastor, porque o Pai é único para todos. O nosso Deus é um Deus amoroso e Pai de toda a humanidade, que Ele o ama e cuida com bastante denudo. Não existe, meus amados, caso na criação. O cosmo é bastante uniforme. Tudo é muito interligado e perfeito. Os imperfeitos ainda somos nós, que estamos em uma caminhada evolutiva. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, esclarece no capítulo 1 que família é instituição divina, cujo planejamento antecede esta vida física, e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros, assevera a benfeitora. Ninguém vem ao lado do outro por acaso. Como dizia Chico Xavier, nós estamos no lar que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Em todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar nós estamos nos locais que precisamos estar com aqueles seres que nos rodeiam justamente para o nosso crescimento, justamente para que possamos ir burilando as nossas arestas e assim ascendendo na escala evolutiva. O nosso reencontro com o passado, meus amados, é inevitável. É inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem antes nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Para a gente ascender, é necessário harmonizar com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus, que é um Pai boníssimo, possibilita-nos, através da adoção, através do Instituto da Adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado,
ligado a nós por amor ou tragédias, para que assim possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. As desavenças do pretérito. Para podermos depois caminharmos irmanados. Porque a lei que há de predominar é a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. A adoção é um grandioso ato de amor. Um grandioso ato de amor. Comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas e Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Se a gente não pode gerar o nosso filho, esse filho virá através do Instituto da Adoção. Por isso, não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. Não importa. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta, através da convivência, que poderá ser de carinho, de alegria com nossos afetos, ou de conquista futura, com os desafetos do momento. Pois os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. Essa é a proposta. Esta é a grande proposta do meigo Rabi da Galileia para estabelecer a verdadeira família, que é a família universal. Os espíritos unidos e irmanados pelos laços do respeito e da fraternidade, considerando assim a instituição família como meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, possa aprender a conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se rapidamente. Atualmente, meus amados, com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas, de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor, o perdão e todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. É necessário, nesse pequeno recanto, a gente exercitar o amor e o perdão. Porque se nós não soubermos amar aos nossos entes mais próximos, que são os nossos familiares, e em número menor,
Como é que saberemos amar a humanidade lá fora? Não é verdade? Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras. Onde a dependência química, onde a violência, onde as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família. Que, quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, deixa-se vencer pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, pela culpa, pela mágoa e pelas revoltas. Por isso, urge a necessidade do despertar do ser, para o conhecimento de sua realidade espiritual. Para que você tome conhecimento das suas emoções e possa apacentá-las, e possa modulá-las. Para que a gente possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. E, portanto, não existem vítimas. Não existem vítimas na criação divina. Nós estamos, como eu já havia asseverado, junto daqueles seres aos quais precisamos para o nosso crescimento. São situações, meus amados, geradas por nós mesmos. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima. Caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho, que se avolumam em nossa trajetória. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, que é a ciência da paz, da coragem, da perseverança, do perdão, porque quando a gente perdoa, o maior beneficiado do perdão somos nós, depois o outro.
da compreensão e da confiança em Deus. Por isso, asseverava Paulo de Tarso, o amor encobre a multidão de pecados. O amor encobre a multidão de pecados. Quem ama, liberta. Quem ama, liberta. Quem prende, não ama, porque o amor não escraviza. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, poderemos ser ótimos executivos, poderemos ser grandes oradores, pessoa de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, respeito, tolerância, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nosso maior compromisso. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. E é assim que, nesse convívio familiar, vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos mais próximos. Vamos diminuindo, assim, o nosso egoísmo. Vamos aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e a aceitar as pessoas como elas são. Fora do lar é mais fácil pensarmos somente em nós, usando máscaras que favorecem nossos relacionamentos com as outras pessoas, para que possamos ser aceitos. Aí a gente coloca a nossa máscara e é todo bonzinho, todo tolerante, todo delicado lá fora. Quando a gente vem para o seio da família, a gente tira a máscara, se mostra como realmente somos, e aí mostramos o nosso lado totalmente cruel, totalmente vil. Porque, meus amados, é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais. É no instituto da família que nós mostramos realmente como somos. Por isso, o lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, amar como filhos, como enteados, irmãos, primos, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, quem vai sofrer as consequências trágicas desse fracasso será a sociedade. Será a sociedade que ficará abalada na sua estrutura. Abalada na sua estrutura e mergulhará no caos. No livro Jesus no Lar, o capítulo 1, o espírito Neio Lúcio, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, relembra Jesus orientando-nos assim: a família é a estrutura da sociedade.
é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que têm lhe sido desferido. Jamais desaparecerá, jamais a família desaparecerá da sociedade terrestre, jamais. Sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, ou seja, que construirá um mundo de regeneração. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade, buscarmos apoio na oração e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos a providência divina, a oportunidade de vivenciarmos a ausência de uma família física, para que possamos, assim, adquirir no exercício da solidariedade e da amizade os laços de afinidade que nos confortarão o coração, avançando assim para a elevada expressão de caridade, conforme Jesus apregou e viveu em todos os momentos, antes e depois do seu desencarne. Importante, meus amados, lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e será sempre amar dentro do nosso lar. Amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos estes compromissos divinos, é urgente levar-nos Jesus para dentro de nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por ele, é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Olhando a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra, pois no outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi o nosso parente consanguíneo, ou que já foi o nosso grande amigo numa existência física passada. Por isso, Chico asseverava que estamos no lar que precisamos para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Repito, como Chico sempre falava. E o pesquisador Hermínio Miranda nos assevera no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, que como foro natural de complexos problemas humanos e núcleo inevitável das experiências retificadora que nos incumbe levar a bom termo, a família é um instrumento de redenção individual e, por extensão, de equilíbrio social. E não precisaria de nenhuma outra razão para ser estudada com seriedade
e preservada com firmeza nas suas estruturas e nos seus propósitos educativos. Assim, se você entender que isso tudo faz sentido, comece a ver as pessoas que cruzam seu caminho com outros olhos, com os olhos de ver, e não com o olho de olhar, que é muito superficial. Os olhos de ver são penetrantes, são olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo, que nos pediu: amai ao próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pensem nisso, meus amados. E, para encerrar a nossa palestra, que possamos exercer sempre a maternidade e a paternidade consciente, para que possamos sempre termos um lar com bases sólidas. E podendo assim os nossos filhos crescerem sempre com o amor e a verdade e buscarem também o seu progresso moral e espiritual, para que ao pedir o nosso Pai de amor conta dos filhos que nos deu para cuidar e elevar-nos, a gente poder prestar contas positivas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus. Não existe acaso na criação. O cosmo é bastante uniforme. Tudo é muito interligado e perfeito. Os imperfeitos ainda somos nós, que estamos em uma caminhada evolutiva. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, esclarece no capítulo 1 que família é instituição divina, cujo planejamento antecede esta vida física, e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros, assevera a benfeitora. Ninguém vem ao lado do outro por acaso. Como dizia Chico Xavier, nós estamos no lar que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Em todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar nós estamos nos locais que precisamos estar com aqueles seres que nos rodeiam justamente para o nosso crescimento, justamente para que possamos ir burilando as nossas arestas e assim ascendendo na escala evolutiva. O nosso reencontro com o passado, meus amados, é inevitável. É inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem antes nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Para a gente ascender, é necessário harmonizar com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus, que é um Pai boníssimo, possibilita-nos, através da adoção, através do Instituto da Adoção, receber em nosso lar
o companheiro do passado, ligado a nós por amor ou tragédias, para que assim possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. As desavenças do pretérito. Para podermos depois caminharmos irmanados. Porque a lei que há de predominar é a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. A adoção é um grandioso ato de amor. Um grandioso ato de amor. Comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas e Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Se a gente não pode gerar o nosso filho, esse filho virá através do Instituto da Adoção. Por isso, não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. Não importa. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta, através da convivência, que poderá ser de carinho, de alegria com nossos afetos, ou de conquista futura, com os desafetos do momento. Pois os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. Essa é a proposta. Esta é a grande proposta do meigo Rabi da Galileia para estabelecer a verdadeira família, que é a família universal. Os espíritos unidos e irmanados pelos laços do respeito e da fraternidade, considerando assim a instituição família como meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, possa aprender a conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se rapidamente. Atualmente, meus amados, com estrutura bastante diversificada, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas, de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor, o perdão e todos que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. É necessário, nesse pequeno recanto, a gente exercitar o amor e o perdão. Porque se nós não soubermos amar aos nossos entes mais próximos,
que são os nossos familiares, e em número menor, como é que saberemos amar a humanidade lá fora? Não é verdade? Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras. Onde a dependência química, onde a violência, onde as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família. Que, quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, deixa-se vencer pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, pela culpa, pela mágoa e pelas revoltas. Por isso, urge a necessidade do despertar do ser, para o conhecimento de sua realidade espiritual, para que você tome conhecimento das suas emoções e possa apacentá-las, e possa modulá-las, para que a gente possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos, e, portanto, não existem vítimas. Não existem vítimas na criação divina. Nós estamos, como eu já havia asseverado, junto daqueles seres aos quais precisamos para o nosso crescimento. São situações, meus amados, geradas por nós mesmos. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima. Caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho, que se avolumam em nossa trajetória. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, que é a ciência da paz, da coragem, da perseverança, do perdão, porque quando a gente perdoa, o maior beneficiado do perdão
somos nós, depois o outro, da compreensão e da confiança em Deus. Por isso, asseverava Paulo de Tarso, o amor encobre a multidão de pecados. O amor encobre a multidão de pecados. Quem ama, liberta. Quem ama, liberta. Quem prende, não ama, porque o amor não escraviza. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos ser bons profissionais, poderemos ser ótimos executivos, poderemos ser grandes oradores, pessoa de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, respeito, tolerância, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando em nosso maior compromisso. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. E é assim que, nesse convívio familiar, vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos mais próximos. Vamos diminuindo, assim, o nosso egoísmo. Vamos aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e a aceitar as pessoas como elas são. Fora do lar é mais fácil pensarmos somente em nós, usando máscaras que favorecem nossos relacionamentos com as outras pessoas, para que possamos ser aceitos. Aí a gente coloca a nossa máscara e é todo bonzinho, todo tolerante, todo delicado lá fora. Quando a gente vem para o seio da família, a gente tira a máscara, se mostra como realmente somos, e aí mostramos o nosso lado totalmente cruel, totalmente vil. Porque, meus amados, é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais. É no instituto da família que nós mostramos realmente como somos. Por isso, o lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas, amar como pais, amar como filhos, como enteados, irmãos, primos, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, quem vai sofrer as consequências trágicas desse fracasso será a sociedade. Será a sociedade que ficará abalada na sua estrutura. Abalada na sua estrutura e mergulhará no caos. No livro Jesus no Lar, o capítulo 1, o espírito Neio Lúcio, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, relembra Jesus orientando-nos assim:
A família é a estrutura da sociedade, é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que têm lhe sido desferido. Jamais desaparecerá, jamais a família desaparecerá da sociedade terrestre, jamais. Sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, ou seja, que construirá um mundo de regeneração. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade, buscarmos apoio na oração e amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos a providência divina, a oportunidade de vivenciarmos a ausência de uma família física, para que possamos, assim, adquirir no exercício da solidariedade e da amizade os laços de afinidade que nos confortarão o coração, avançando assim para a elevada expressão de caridade, conforme Jesus apregou e viveu em todos os momentos, antes e depois do seu desencarne. Importante, meus amados, lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e será sempre amar dentro do nosso lar. Amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos estes compromissos divinos, é urgente levar-nos Jesus para dentro de nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por ele, é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Olhando a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra, pois no outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi o nosso parente consanguíneo, ou que já foi o nosso grande amigo numa existência física passada. Por isso, Chico asseverava que estamos no lar que precisamos para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Repito, como Chico sempre falava. E o pesquisador Hermínio Miranda nos assevera no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, que como foro natural de complexos problemas humanos e núcleo inevitável das experiências retificadora que nos incumbe levar a bom termo, a família é um instrumento de redenção individual e, por extensão, de equilíbrio social. E não precisaria de nenhuma outra razão para ser estudada
com seriedade e preservada com firmeza nas suas estruturas e nos seus propósitos educativos. Assim, se você entender que isso tudo faz sentido, comece a ver as pessoas que cruzam seu caminho com outros olhos, com os olhos de ver, e não com o olho de olhar, que é muito superficial. Os olhos de ver são penetrantes, são olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo, que nos pediu: amai ao próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pensem nisso, meus amados. E, para encerrar a nossa palestra, que possamos exercer sempre a maternidade e a paternidade consciente, para que possamos sempre termos um lar com bases sólidas. E podendo assim os nossos filhos crescerem sempre com o amor e a verdade e buscarem também o seu progresso moral e espiritual, para que ao pedir o nosso Pai de amor conta dos filhos que nos deu para cuidar e elevar-nos, a gente poder prestar contas positivas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus.